No ano passado eu fiz 2 listas de livros para ler em 2021 e hoje é dia da gente saber se eu fiz essas leituras ou não. No começo de 2021 fiz uma lista com 12 livros para desencalhar, né, no ano passado, e depois no finzinho do ano fiz aquela lista também com 10 livros para ler ainda em 2021, e hoje venho aqui prestar contas para vocês, contar se eu li, né, esses livros, quais eu li, o que eu achei, etc, e o que acabou ficando para depois. Mas antes da gente descobrir a verdade sobre essas listas, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, para curtir e compartilhar esse vídeo porque ajuda bastante na entrega do conteúdo, e vou deixar o meu obrigada aos membros do Clube na Manita. Se você quiser saber mais sobre o projeto, é só clicar no link que está aqui na caixinha de descrição. Bom, então vou começar com a lista de 12 livros para 2021. Vou deixar o link aqui para vocês verem, né, do vídeo, para vocês verem que eu não estou trapaceando, até porque, enfim, né, não li muitos livros, já fica o spoiler aqui. E essa é uma lista que é bem famosa, assim, né, no começo do ano as pessoas fazem bastante, ou 12 livros para tal ano, ou 22 no caso desse ano, né, que é 2022, 22 livros para 2022. Eu optei o ano passado por 12 livros para desencalhar, o meu foco foi no desencalhe de livros, né, e vou contar agora para vocês o que eu li, e já adianto que vamos ter o vídeo, nessa semana ainda, um vídeo com os 12 livros para 2022, né? Eu optei por mais uma vez fazer nesse formato de 12 livros que eu acho que funciona melhor pra mim. O primeiro livro que eu queria desencalhar em 2021 era O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Esse livro estava aqui desde 2018, eu sempre conto essa história, mas eu comprei para participar de uma leitura coletiva e nunca participei. Então acabou ficando aí, apesar da minha curiosidade em fazer essa leitura. E aí, em janeiro de 2021, esse foi o livro escolhido para a nossa primeira leitura coletiva do Clube na Manita, né, no ano passado, e eu fiquei bem feliz porque, enfim, pude desencalhar esse livro, né, e como eu falei no vídeo de livros que eu menos gostei em 2021, esse não foi um livro que funcionou tão bem para mim, né, eu falei nesse vídeo que eu mencionei, mas vou repetir aqui, que eu acho que é um livro necessário, que trata de um tema muito importante, que traz muitas reflexões necessárias, né, para que a gente realmente pode trazer para nossa vida real, para o contexto político, histórico, etc, que a gente está vivendo, mas como leitura, como entretenimento, assim, não funcionou tão bem pra mim. Mas é um livro que eu recomendo bastante, assim, por ser um clássico, né, já é um clássico, e por trazer essas questões que eu falei aí, que eu acho que são reflexões bem válidas e bem necessárias nos dias de hoje. Então, desencalhei O Conto da Aya. Outro livro que eu tinha para desencalhar era Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Esse aqui eu ganhei em 2019, da Carol, e ainda não tinha conseguido ler, né, encaixar nas minhas leituras, apesar de ter muitas recomendações positivas, né, é muito difícil achar alguém que leia Zafón e não goste, né. E aí, em março, o Clube da Manita escolheu esse livro pra gente ler, e foi uma ótima experiência. Eu acho que esse livro realmente é uma obra-prima, né? Não é à toa que o Zafón é um autor tão querido pelas pessoas, mas eu confesso que eu achei que eu ia gostar um pouquinho mais. Tipo, eu gostei bastante, como eu falei, eu considero uma obra-prima. É realmente impressionante a forma como ele constrói esse labirinto de informações, né? Que a gente vai montando, esse quebra-cabeça que a gente vai montando ao longo da leitura, e aí chega lá no final e você fala, nossa, agora tudo faz sentido realmente. Mas eu amei ter lido com o clube, acho que a maioria gostou, foi um livro assim bem querido, né, na leitura coletiva. A discussão foi ótima, justamente por essa coisa do quebra-cabeça que eu falei, a gente trocou nossas impressões, né, sobre essa construção da história do Zafón, e eu quero ler mais livros dele, não sei se em 2022, até porque eu não tenho nenhum ainda, né, eu ainda não comprei, então não é uma prioridade exatamente, mas eu quero muito continuar lendo o Zafón. Depois, outro livro que eu tinha aqui para desencalhar era O Construtor de Pontes, do Mark Zusak. Deixa eu pegar aqui a capinha. Esse aqui estava aqui encalhado desde que saiu no Intrínseco, se não me engano, em dezembro de 2018, então estava aqui desde essa data, e como eu já falei também em alguns vídeos, era um livro que eu queria ler, né, por ser do autor de A Menina que Roubava Livros, que é um livro que eu gosto muito, mas eu tinha um certo receio, porque, não sei, assim, tipo, acho que por ver resenhas positivas e negativas, nunca ver um meio termo, eu fiquei meio receosa, assim, de não gostar.
E eu não desgostei do livro, apesar de ele estar na minha lista dos livros que eu menos gostei em 2021, não é que eu não gostei, é só que ele não funcionou tão bem pra mim, né? Como eu sempre falo, eu gosto muito da escrita do autor, assim, acho uma coisa ímpar e ela tá aqui, mas eu não me senti conectada com a história, apesar de ser um drama familiar, apesar de ter ali vários temas, várias questões que conversam comigo, geralmente, nos livros. Esse livro, essa história, essa narrativa não conversou comigo, mas eu fiquei muito feliz de Desencalhar. Também foi uma LC, essa foi uma LC que eu organizei com a Pam, do Batidas Literárias, e foi ótimo, porque eu realmente estava ficando agoniada com esse livro aqui, encalhado, que eu queria muito ler, apesar desse receio de não gostar, e apesar de não ter sido um favoritado nem nada, foi uma experiência muito positiva, né? E eu, enfim, desencalhei esse livro, então já valeu só por isso. O outro livro que eu tinha pra desencalhar é o Bem-vindos ao Paraíso, da Nicole Dennis-Benn. Esse livro aqui eu recebi em 2019 e, né, não li, e desde então quero ler, porque tem temas, coisas que realmente eu acho que vão conversar comigo, né, assuntos pelos quais eu me interesso, mas ainda não consegui colocar esse livro, encaixar esse livro em algum momento das minhas leituras, mas eu espero que em 2022 isso aconteça. Se você já leu esse livro, me deixa aí um comentário falando o que você achou, né? Principalmente se você gostou, para me incentivar ainda mais a conhecer essa história. Outro que eu também tenho que ler faz um tempo é o Changeling, do Victor Lavalle, ou Lavache. Esse livro aqui chegou junto com Bem-vindos ao Paraíso e eu quero muito ler, eu amo essa capa, amo a premissa, né? Eu quero conhecer outras obras do autor também, mas é o mesmo caso de Bem-vindos ao Paraíso. Não consegui ainda encaixar nas minhas leituras, mas eu acho que em 2022 isso vai acontecer. Enfim, até porque eu tenho aqui uma cúmplice, a Miali, não sei se ela está assistindo esse vídeo, mas se você estiver assistindo, Miali, chegou a nossa hora de ler esse livro em 2022. Próximo da lista era o Pequenas Realidades, da Tabitha King. Também recebi em 2019 e desde então curiosa para ler, porque eu amo essa capa, amo a premissa, né, porque mexe com questão de miniatura, etc. Eu acho que isso é sempre fascinante, assim, e a gente pode desenvolver milhares de histórias e metáforas, né, em torno disso. Eu acho que a Tabitha fez isso muito bem, mas também não foi um livro que eu amei, né? Eu fiz uma leitura coletiva dele no começo do ano, acho, eu já não me lembro, pra desencalhar, até porque eu sabia que muitas pessoas tinham esse livro encalhado, e a leitura coletiva foi ótima, realmente me incentivou demais. Foi uma experiência positiva, no geral, né? Eu gostei até do livro, acho só que poderia ter sido melhor em alguns aspectos, mas o mais importante foi realmente desencalhar e, enfim, conhecer a história, né, de Pequenas Realidades. Outro livro aqui que eu tinha para desencalhar era o Sob a Redoma, do Stephen King. Esse aqui tá encalhado, era um dos meus livros mais antigos de encalhados, né? Eu comprei em 2015, logo depois que eu li It, e aí eu comprei esse livro. E não sei porque nunca animei realmente de ler. Na verdade, acho que o que me desanimou um pouco era que eu sempre via opiniões negativas sobre o desfecho desse livro. E por ele ser um calhamaço, a gente tem que estar preparado para isso. E aí eu fui enrolando, e confesso que quando eu coloquei esse livro na lista, eu pensei, eu não vou ler, né? Tipo, vou flopar. Mas eu li e eu fiquei muito feliz, principalmente porque acabou superando qualquer expectativa que eu tivesse sobre esse livro. Eu acabei favoritando, assim, tá? Não sei se no meu top 10 do King, mas assim, tá bem colocado no meu ranking do autor. E foi uma leitura coletiva maravilhosa, né? Eu fiz uma leitura coletiva, acho que foi a leitura coletiva mais pedida, assim, da minha história como produtora de conteúdo literário. E foi muito legal, a leitura super fluida e todo mundo amou. Mas a gente ficava mais curioso, enfim, pra saber o que ia acontecer nessa história doida que é tiro, porrada e bomba desde a primeira página até a última página. Então é um livro que eu recomendo demais, que eu favoritei e que eu fiquei assim muito feliz de ter lido. Primeiro por estar encalhado aqui faz tempo, segundo por ser um calhamaço e terceiro porque eu realmente amei esse livro muito mais do que eu imaginava. Então fiquei assim muito feliz mesmo. Uma das minhas maiores conquistas de 2021 foi ter lido Sob a Redoma. Outro que eu queria ler era O Último Adeus, da Cynthia Hand. Esse livro aqui eu ganhei em 2017 e desde então tô enrolando, né? Ele fala sobre suicídio e obviamente é um tema, né, delicado e às vezes eu tenho medo de ler ele assim e, enfim, ficar muito triste, né? Porque eu sei que ele é pesado, todo mundo que lê fala. Então eu fico enrolando, esperando o momento, mas o momento é o momento em que eu pegar ele e decidir ler. E eu espero que isso aconteça esse ano, porque já tô enrolando há muito tempo, né? 2017 vai fazer 5 anos que esse livro tá aqui. Se não me engano, eu ganhei ele no meu aniversário de 2017, então em junho aí faz 5 anos que esse livrinho tá aqui.
e eu espero muito que em 2022 chegue o momento dele de ser lido. Mais um aqui é O Amor Amargo, da Jennifer Brown. Eu achei que eu ia desencalhar ele no ano passado, porque eu achei que eu e a Pan faríamos uma leitura coletiva dele, mas acabamos não fazendo, fizemos de outro que eu vou falar mais pra frente. Mas esse aqui a gente vai fazer esse ano, então ele tá na minha lista pra 2022, porque eu acho que dessa vez vai. E eu já li da Jennifer Brown A Lista de Ódio, né, que era a lista negra, e aí mudou para a lista de ódio. Eu gostei bastante, faz muito tempo que eu li, mas na época eu gostei bastante, então eu tenho boas expectativas para esse livro aqui. Outro que estava na minha lista era O Último Dia de Nossos Pais, do Joe Dicker, que é autor de A Verdade sobre o Caso de Harry Quebert, Desaparecimento de Stephanie Mailer, Enigma do Quarto 622, enfim. É um autor que eu gosto bastante e esse título me chama demais, mas enfim, não coloquei na minha lista para ler, né? Não encaixei entre as minhas leituras e não sei se ele vai voltar na minha lista de 2022, um dia eu vou ler, mas eu realmente não sei quando que isso vai acontecer. O penúltimo livro da minha lista era o Para Toda a Eternidade, da Caitlin Doughty. Também recebi em 2019, junto com Confissões de Crematório, que eu li na época e gostei muito. E aí, só que eu fiquei muito reflexiva, muito pensativa, e aí eu falei, bom, depois eu leio esse livro e esse depois nunca chegou, né? Mas uma hora vai chegar, eu tenho fé. Esse eu acho que é um livro bem interessante, porque ele fala sobre como a morte é encarada em diversas culturas, né? Então eu acho que vai ser bem interessante, também reflexivo de uma certa forma, mas talvez menos denso do que o Confissões foi pra mim. Mas de qualquer forma, eu recomendo demais o Confissões do Crematório, porque realmente é um livro muito bom. E, enfim, né, aguardando o momento certo de desencalhar esse livro. E o último livro dessa minha lista de 12 livros para 2021 é um que tá aqui há muito tempo também, que é o Tudo Aquilo que Nos Separa, da Rosie Walsh. Esse livro, quando saiu em 2018, eu acho, eu queria muito ler, tava louca pra ler ele. Doni me deu pra gente ler juntos. Nunca lemos, né? No ano passado ele fez uma leitura coletiva com a Glau, não participei porque não deu tempo. E, enfim, essa é a história triste de tudo aquilo que nos separa. É um livro que eu quero muito ler também. Assim, na verdade, eu confesso que agora o momento meio que passou, sabe? Eu quis tanto ler e enrolei tanto que acabou, né? Mas eu ainda quero ler, até porque dizem que é uma leitura um livro muito bonito, muito emocionante e tal. Então eu tenho algumas expectativas aí. E é isso, como todos os outros que sobraram, né, de 2021, eu espero ler em 2022 também. Bom, então de 12 livros que eu separei para ler em 2021, eu li 5. Eu fiquei feliz porque li Sob a Redoma, li O Construtor de Pontes, li Zafon, né, li o Pequenas Realidades que estava aqui há muito tempo e o Conto da Aya que também estava aqui há bastante tempo. Mas eu lembro que no vídeo eu falei que eu queria ler pelo menos 8, então eu fiquei abaixo dessa expectativa, mas repito aqui que eu fiquei muito feliz de ter lido os que eu li, né, e os outros realmente não consegui encaixar, mas uma hora vai acontecer, eu tenho fé. Então agora a gente vai para a lista dos 10 livros que eu fiz no fim do ano para ler ainda em 2021. E essa eu já adianto que, ó, eu fui muito bem, modéstia à parte, né? Começando, mas também vocês vão ver que são os livros menorzinhos, assim, menos desafiadores, né? Então também era mais fácil. Mas óbvio, né? Eu fiz assim porque era uma lista com um tempo menor para cumprir, né? Então também fui esperta. O primeiro livro é o Nota sobre o Luto, da Chimamanda Ngozi Adichie. Esse livro aqui pequenininho, né? Para ler em um dia, uma sentada. Mas ele tem uma carga emocional muito densa, né? Primeiro pelo título, a gente já imagina, né? Que ele é uma leitura intensa. Mas se torna ainda mais intensa porque são as notas, né? Que a Chimamanda escreveu logo depois que ela perdeu o pai, em junho de 2020, bem no meio da pandemia, bem no começo, né, da pandemia, e ela não pôde viajar para a Nigéria para o enterro e etc, então isso foi bem ainda mais difícil, né, então por isso é um livro realmente bem denso, né, mas eu acho, como eu falei, já acho que no livro de leituras de novembro, se não me engano, é um livro que eu recomendo para quem, né, tá passando por esse processo do luto, alguém que conhece alguém que tá passando e não sabe exatamente como ajudar essa pessoa, como conversar, enfim, como confortar. É um livro que eu recomendo. Claro que ele é um livro que é pesado, às vezes, de repente, a pessoa que tá passando por esse momento não quer ter contato com esse tipo de obra, né? A gente tem que ter isso em mente também. Mas eu acho que ele conforta por ser real, por mostrar o luto como ele é. Muitas vezes quando a gente passa por uma perda assim, existem algumas convenções sociais, né, que impedem, entre aspas, a gente de expressar realmente o que a gente está sentindo. E isso não é culpa de ninguém, é algo que, né, foi construído assim socialmente, e, enfim, faz parte do nosso dia a dia, né? E eu acho que esse livro toca nesse ponto e por isso que ele conforta. Então, de novo, né,
Claro que cada um processa o luto de uma forma e num ritmo, mas no geral é um livro que eu recomendo para quem está passando ou já passou por esse momento. Apesar de que eu acho que o luto é um processo que nunca acaba, né? Mas enfim, quando ele tá menos intenso, quando a gente já passou pelos estágios mais difíceis, é um livro que pode ser bem interessante. Então, essa foi uma leitura que eu consegui fazer. Aí, eu tinha programado que eu queria ler a história de Cheg Ben, do Douglas Stuart. Deixa eu pegar aqui o postal. E porque ele foi o livro que chegou em outubro, e eu fiquei muito tocada pela sinopse. Vou deixar o link aqui do unboxing que eu fiz do Intrínsecos. Só que por ser um livro grande, eu acabei deixando pra lá, porque sabe como é fim de ano, vem um monte de pendência, vem um monte de coisa, e a gente acaba ficando meio, né, assim, então eu não quis pegar um calhamaço denso, porque esse livro é denso, cheio de gatilhos e etc, então eu não quis fazer essa leitura, então foi meio que uma escolha. Mas, entre aspas, no lugar dele, eu coloquei o Palácio de Papel, da Miranda Cowley Heller, que eu li em dezembro? Acho, não, em novembro, e eu amei demais. Então, assim, não vou considerar que eu li, né, porque essa troca aconteceu só na minha cabeça, mas enfim, só me justificando aqui, e ainda é um livro que eu quero muito ler, e que eu pretendo ler ainda nesse ano, né, no começo desse ano, porque eu realmente estou muito curiosa, e eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar bastante. Então, vamos ver aí se eu consigo ler nesses 3 primeiros meses do ano, né, vamos ver. Outro que eu coloquei foi A Sombria Queda, de Elizabeth Frankenstein, da Kirsten White. Esse aqui eu li na leitura coletiva que eu organizei com a Pan, e a leitura coletiva foi ótima. Gostei do livro, achei que fosse gostar mais, porque eu gosto muito de Frankenstein. E eu achei que esse livro aqui, nos primeiros 30%, a coisa é um pouco lenta, foca demais numa questão ali da história que é importante, mas que sinceramente eu não estava me interessando muito. Depois disso o negócio realmente engrena, e aí eu passei a gostar bem mais da história. Esse aqui é um reconto, né, de Frankenstein, da Mary Shelley, esse super clássico. Eu gostei bastante da forma como a Kirsten White desenvolveu essa visão da Elizabeth Frankenstein, né, sobre tudo que acontece no livro. Então eu acho que vale a pena ler para quem é fã do clássico, ou para quem não é, mas enfim, quer ver uma outra perspectiva da história. Só que eu deixo essa ressalva de que eu achei que eu fosse gostar mais no geral, e que eu achei o início um pouco cansativo, mas no geral vale a pena sim fazer essa leitura. Outro livro que eu tinha aqui para ler é o Isso que a gente chama de Amor, e infelizmente eu li e não gostei, né? Mas enfim, acontece, pelo menos eu li. Esse livro aqui é um pouco complicado pela mensagem que ele acaba passando, né? Aqui a gente conhece a Daisy Lee, ela é maravilhosa em tudo, boa aluna, atleta, etc. Mas ela é péssima no amor. E aí ela conhece um carinha na escola e eles meio que se interessam um pelo outro, e para realmente fazer a coisa engrenar, ela decide fazer um passo a passo baseado nas novelas coreanas, né? E ela segue esse passo a passo, as coisas vão caminhando e tal, e uma hora, obviamente, né, tudo desanda. Essa é mais ou menos a sinopse dessa história. Mas eu achei assim complicado, porque envolve mentira, envolve essa questão de um passo a passo, quando a gente sabe que na vida nada pode ser conquistado assim, né? Nada de verdade realmente pode ser conquistado assim. E o final, não vou contar, né, o que é, mas realmente me deixou brava, porque eu achei que reforçou essas mensagens que eu considero equivocadas, né, para você passar, principalmente para um público de jovens adultos, né? Mas é uma leitura fluida, que eu li rapidinho. É só que esse realmente é um livro, assim, quando eu falo mal de um livro, ou quando eu falo que eu não gostei, eu sempre tento colocar os pontos positivos, porque é uma coisa muito pessoal. E esse livro, claro que pode ter pessoas que vão gostar, né? Não tô dizendo que ninguém vai gostar e etc. Mas é um livro que eu realmente acho um pouco complicado por essa questão dessa mensagem que ele transmite, tá? Então, esse aqui, né, eu fiquei feliz de ter desencalhado não porque ele não estava encalhado, mas de ter lido, mas realmente ficou bem aquém das minhas expectativas. Aí, eu também queria ter lido Amor e Azeitonas, da Jenna Evans Welsh, que é o terceiro livro da série Amor e Gelato, né? Amor e Gelato, Amor e Sorte e Amor e Azeitonas, e acabei não lendo, mas também é uma leitura que eu quero fazer em breve, porque eu tô doida pra saber o que acontece, e eu espero, então, descobrir em breve. Outro livro que eu coloquei nessa lista foi o Para Sempre Interrompido, da Taylor Jenkins Reid, que eu também não fui muito fã dessa história. Esse foi o primeiro livro da autora, né, mas ainda não tinha sido publicado aqui no Brasil por nenhuma editora. Já tava esperando menos, porque por ser o primeiro livro dela, né, e de ter bastante tempo, né, que ela escreveu, acho que foi 2013, se não me engano, mas ele ainda também ficou abaixo das minhas expectativas, porque eu achei a história bem fraca, né, ela fala de luto nessa história, e por isso eu achei que eu pudesse gostar, porque eu curto, né, histórias que abordam esse tema, mas eu não gostei da forma como ela abordou essa questão. Claro que o luto é algo particular e
cada pessoa passa por ele de uma forma, mas alguns pontos da história não me convenceram, não me agradaram, né? E é o que eu falei também no vídeo das leituras que eu menos gostei. A gente acaba comparando, né, mesmo que inconscientemente, com Malibu Renasce, com Evelyn Hugo e tal, e não é uma comparação justa, mas é, né, automática, e como a gente já sabe o que a Taylor pode fazer, né, esse livro aqui acaba ficando realmente bem abaixo, assim, do nível de qualidade da autora, na minha opinião. Mas não é uma leitura ruim, também é super fluido, né, quem já leu Taylor sabe como é a escrita dela, e isso a gente encontra aqui também, e não é, enfim, não é um livro ruim, só realmente uma história que eu considero um pouco mais fraquinha, assim, do que as outras. Aí o outro que eu coloquei foi O Belo Mundo Onde Você Está, que é da Sally Rooney. E, bom, esse aqui também queria ter amado, né, porque eu gosto muito da Sally, de pessoas normais e tal, mas não amei, não consegui me conectar com essa história, com esses personagens, né. Como eu já falei também, eu me identifiquei com algumas questões ali daquelas pessoas de 30 e poucos anos, né, mas eu não consegui me conectar, né, não consegui criar uma empatia exatamente por esses personagens que a gente conhece nesse livro. É um livro que outras pessoas gostaram bastante, assim, pessoas que gostam da Sally ou que tiveram a primeira experiência com a autora com esse livro, pessoas que têm um gosto parecido com o meu, gostaram desse livro. Então talvez só não fosse o meu momento de lê-lo, mas também não é um livro ruim, assim, é bem da Sally Rooney, sabe? Tipo, pra quem já gostou de pessoas normais, conversa entre amigos, é um livro assim que não tem nem o que falar, tem todo o estilo dela e tal. Mas é isso, não me conectei. E acontece, né? Aí eu coloquei também na minha lista o Última Parada, de Casey McQuiston, eu sempre falo errado, McQuiston. Essa minha edição aqui é da Tag, mas ele saiu pela editora seguinte, saiu ou vai sair, não sei, com outra capa que eu vou colocar aqui. Não consegui ler, uma pena, mas também vou ler, quem sabe esse ano, não sei, o tempo dirá. E por fim, mais dois aqui, O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, que já fazia tempo que eu queria ler. Aí esse ano ganhei da Ana esse livro e falei, vou enfim ler. É uma leitura muito rápida, porque ele é no formato de versos, mas é um livro com muitos gatilhos, um livro muito denso, muito intenso, muito pesado. E eu sempre vou deixar o aviso, se você não tiver um momento legal, passe longe desse livro, porque ele é realmente pesado, né? Aqui a gente conhece a história de uma mulher, em vários momentos, vários recortes da vida dela e coisas péssimas acontecem com ela. E é interessante, triste, né? Mas é interessante a gente ver como um acontecimento específico moldou a vida dela inteira e a forma como ela se relaciona com as pessoas, como ela se vê. E esse formato de versos torna tudo mais intenso de alguma forma. Eu não sei bem explicar, assim, como se, não sei, toca mais fundo, sabe? Apesar de ter menos palavras e de descrever menos o que ela tá sentindo, né? Tem esse outro lado, assim, de ser mais intenso realmente, mais imersivo, talvez. Talvez essa seja a palavra. Então, é um livro que eu recomendo, um livro nacional, muito elogiado, que eu acho que merece todos os elogios, mas é isso, muitos gatilhos, né, de violência, de abuso, de, enfim, outras coisas, e se você não tiver legal, então não leia esse livro no momento, mas eu fiquei feliz de ter lido porque eu tava muito curiosa. E o último da minha lista desses 10 livros aí pro fim do ano foi o Gente Ansiosa, do Frederick Backman. E, bom, estava muito curiosa, né, pra ler esse livro, ganhei esse livro da Anne, tava muito querendo e ela me deu, fofa. E aí decidi então que queria ler no fim do ano, até porque saiu a série que está na Netflix, já vou falar um pouquinho sobre ela. Eu gostei do livro, mas eu achei que eu fosse gostar mais, eu achei que eu fosse, tipo, amar, favoritar, e eu gostei. E em muitos momentos ele não funcionou pra mim, já fica o aviso, né? Eu acho que o senso de humor aqui do autor é proposital, é um estilo, é uma proposta, mas pra mim não rolou tanto em alguns momentos, achei que destoou, achei que, enfim, não é um senso de humor que combina com o meu. Então pode ser que funcione pra você, eu espero que funcione, mas pra mim realmente isso foi um ponto, assim, que eu não curti tanto. E eu acho que aqui a gente tem um problema de tradução, que eu não vou explicar, porque senão eu acho que vai ser um spoiler, mas eu acho que é importante as pessoas saberem disso, né? Essa é a minha opinião, na verdade, né? Não é uma verdade absoluta. Esse livro, ele foi escrito em sueco, e aí foi traduzido para o inglês, e aí foi traduzido para o português, e às vezes esses ruídos podem acontecer, né? Então, é uma questão aí que eu acho que
atrapalhou um pouco a minha experiência de leitura, assim, influenciou um pouquinho também, né? Isso não é culpa do autor, mas enfim, foi um ponto que realmente me prejudicou um pouco, mas eu achei uma história super original, super interessante. Eu acho que ela capta também muito bem algumas coisas, né, da nossa sociedade, desse momento que a gente vive como sociedade, então eu achei muito interessante ver isso nessa história, que tem um acontecimento aí, né, que é um contexto diferente e tal, então eu achei bem original e acho que vale muito a pena ler. Entendo o hype, só que pra mim não foi um favorito, não foi um amei, foi um gostei bastante. E sobre a série, eu gostei mais da série, a série pra mim funcionou melhor, mas conversando com pessoas que amaram o livro, elas preferem o livro, então eu acho que talvez a série seja realmente um caso assim, de quem não gostou tanto do livro, quem não amou, vai preferir a série talvez, né, e quem amou o livro vai ficar com o livro mesmo. Então tem algumas mudanças na série e tal, mas eu acho que no geral pra mim funcionou melhor, inclusive o lado do humor, né, então fica aí essa recomendação dos dois. Eu recomendo tanto o livro quanto a série, mas nessa questão do hype aí, que eu deixo esse aviso de que pra mim não funcionou tanto quanto funcionou pra outras pessoas. Bom, então essa foi a minha lista de 12 livros e de 10 livros para ler em 2021. No geral, fiquei bem satisfeita, assim, com o meu desempenho, né? Principalmente dessa lista dos 10 livros para o fim de 2021, que eu consegui ler bastante. Mas também foi uma lista um pouco mais fácil, porque eu tinha um tempo reduzido para fazer essas leituras, então eu escolhi coisas que eu imaginava que eu realmente iria ler naqueles 2 meses, ou coisa assim, né? Que faltava para o ano acabar. E a de 12, como eu já falei, fiquei muito feliz por ter lido esses livros, né? Que estavam aqui há muito tempo, alguns calhamaços e etc. Então, apesar de ter sido um número abaixo do que eu queria no começo do ano, eu fiquei bem feliz também com o que eu consegui ler. Me contem se vocês já leram algum desses livros ou se vocês têm vontade, se vocês fizeram listas assim pro ano passado, se vocês conseguiram, né, desencalhar alguns livros, ler alguns livros dessas listas. Então, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.